Sem sombra de dúvidas, a família, primeira instituição formada por Deus, tem enfrentado desde o surgimento da humanidade vários ataques. De acordo com o IBGE, no ano de 2023, cerca de 47% dos casamentos no Brasil terminaram em divórcio. E, infelizmente, esse número alarmante tem também alcançado a Igreja do Senhor. Mas, afinal de contas, o que pode ser feito para que os casamentos possam enfrentar essas turbulências? Nesse momento tão especial, eu queria trazer algumas reflexões sobre qual a vontade de Deus, qual o papel do homem e da mulher no casamento, de acordo com a vontade de Deus. E para isso eu queria convidar vocês a meditarem na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, dos versículos 22 ao 33. E nesse primeiro tópico eu queria falar sobre os deveres da mulher. E o primeiro dever da mulher, que está lá entre os versículos 22 e 24, é o da submissão. E sobre essa palavra submissão, essa ordem tão polêmica, eu queria falar a princípio que submissão não tem nada a ver com servidão. A gente já imagina a submissão como um marido deitado numa rede, mandando a mulher levar um copo de água para ele. Mas submissão não tem nada a ver com isso, como o machismo ou o feminismo pregam. Submissão está relacionado à obediência mediante ordens de pessoas em que você confia. E eu queria que você olhasse, você mulher, para o seu marido como alguém que você precisa confiar. Mas a pergunta é, você consegue ver o seu marido como um homem segundo o coração de Deus? Você o vê como o seu líder espiritual, o futuro pastor e sacerdote do seu lar? Você está disposta a se sujeitar a Ele, assim como a igreja se sujeita a Cristo? Submissão. E a segunda característica, ou a segunda ordem para a mulher no casamento é a de respeito, lá no versículo 33. Isso me faz lembrar a história daquele desenho da Peppa Pig, em que não só os filhos, mas também a esposa, a mamãe Pig, vê o papai Pig como um bobão, aquela pessoa que é menos competente que a mãe. E eu queria convidar você, mulher, a não ver o seu marido dessa forma, mas vê-lo com uma característica de respeito para com ele. E você está disposta a respeitá-lo e não tirar a autoridade dele, do seu marido, na presença dos seus futuros filhos? E você está disposta a honrá-lo na presença de amigos e demais familiares, mesmo quando ele não estiver na presença deles? Essas são as duas responsabilidades de você, mulher: submissão e respeito. Agora, os deveres do homem. Então, se vocês acham que é desafiador o papel da mulher, eu queria convidar vocês a refletirem agora na grandeza do papel do marido. Que o primeiro é amar a sua esposa como a si mesmo. É uma vida de renúncias. Eu sempre me lembro das renúncias que a gente vive para ter um corpo saudável. A gente segue a disciplina de ir à academia, se alimenta bem e comendo coisas que a gente não gosta. Isso é amar o seu próprio corpo. E você, marido? Você está disposto a renunciar aos seus desejos para o bem-estar da sua mulher, assim como você se preocupa com o seu próprio corpo? Você está disposto a isso? E mais do que isso, o segundo subtópico: o marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. A palavra de Deus diz em João capítulo 15 que ninguém tem maior amor do que esse, de dar a vida pelos seus amigos. Você, marido, está disposto a dar a vida pela sua mulher? Lembrando que dar a vida não está relacionado apenas à morte física, mas você morrer para você mesmo, sacrificando-se a si mesmo, fazendo mortificar a sua carne, a vergonha, o orgulho, o egoísmo, a dureza do coração. Essas são as duas características do homem e da mulher. Espero que vocês vivam isso e vivam um casamento segundo a vontade de Deus.